E hoje nós tivemos a leitura de Amós, profeta Amós, na primeira leitura. Ele nos faz um alerta muito importante. É bom que a gente continue meditando sobre esse alerta do profeta Amós, do capítulo 6, quem sabe relendo na nossa Bíblia em casa, depois, no decorrer da semana, porque ele começa, né, e quase que termina, né, com um grito, né, para a gente não deixar que a indiferença nos domine. Ele diz assim: ai dos que vivem despreocupadamente, né, e não se preocupam com a ruína de José. Então, não vamos de jeito nenhum deixar que essa tentação nos domine, que é de viver despreocupado com o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs, seja qual for o sofrimento, mas nós não podemos ser indiferentes. Essa é a provocação do Amós, do profeta Amós. Acordar a nossa consciência para que a gente não entre nessa dinâmica do deixa para lá, não tenho nada a ver com isso, quem mandou fazer assim, né? É culpa, E no encerramento da leitura de hoje tem um versículo que diz assim, Deus falando, né, pelo profeta Amós: o bando dos gozadores será desfeito. O bando dos gozadores, ou seja, daquelas pessoas que ficam tirando sarro das pessoas que sofrem, dos humildes, dos simples. E Deus disse que essa atitude será desfeita, porque Deus não aceita isso, né? Que uma pessoa fique jogando o outro no lixo, né? Humilhando o outro, né? Deus toma partido do que é humilhado, né? Do pobre, do excluído. E eu fiquei pensando, quando estava tentando me preparar para fazer a homilia hoje, lá na comunidade onde eu fui de manhã, ontem à noite já aqui, e hoje de manhã, agora de noite aqui de novo. E me veio hoje uma inquietação a partir desse bando dos gozadores será desfeito, né? A gente tem um desafio muito grande atualmente no Brasil, né? Nós temos um Congresso Nacional, deputados e senadores que estão lá porque nós votamos neles, nelas. A gente confiou a eles e a elas uma missão importante, né, de legislar para o bem da população brasileira, dos nossos estados, né? Mas a gente tem acompanhado umas votações lá, principalmente na Assembleia, na Câmara, né, dos Deputados, que tem deixado a gente assim muito triste. A nossa igreja tem até já se manifestado através da CNBB. Um tempo atrás, eles aprovaram uma lei para existir o marco temporal das terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal já tinha dito que era inconstitucional, mas eles foram lá e aprovaram. Um pouco tempo atrás, eles aprovaram uma lei para facilitar ainda mais a destruição do meio ambiente, né? Apesar de tantos apelos que têm sido feitos, né, por tantas pessoas, eles aprovaram. E agora estão dizendo que vão derrubar o veto do presidente.
Mais recentemente eles aprovaram uma lei que eles só poderiam ser julgados por um crime qualquer se eles mesmos autorizassem eles serem julgados. Chamavam de blindagem, né? Proteção. Então eu fiquei dizendo, o bando dos gozadores será desfeito, né? E ano que vem é a eleição, né? Novamente para deputado federal e senador. É hora de nós, eleitores e eleitoras, desfazer esse bando de gozadores da nossa cara. São mais de 300 deputados que estão lá falando para eles mesmos, né? Buscando seus interesses próprios. E isso não é função do deputado nem do senador, né? Peçamos ao Senhor então que nos dê sabedoria e coragem como Amós, que não teve medo de dizer ao povo de Israel naquela época o que ele está aqui no seu livro que nós escutamos hoje. O Salmo 145 nos fez rezar dizendo que Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. E é uma fidelidade para sempre. Deus não muda. Hoje ele é fiel, amanhã não, depois de amanhã volta a ser fiel, no dia seguinte já não é mais fiel de novo, né? Não. A Bíblia, o Salmo 145 diz: Deus é fiel para sempre. E depois o salmista, quando foi rezando, né, inspirado pelo Espírito Santo, e escreveu o Salmo 145, que está na nossa Bíblia, ele vai justificar como é que Deus é fiel para sempre. E olha como ele coloca coisas bem práticas da vida do dia a dia, para mostrar a fidelidade de Deus. Olha só, ele diz assim: Deus é fiel porque faz justiça aos oprimidos. Deus é fiel porque dá alimento aos famintos. Deus é fiel porque liberta os cativos. Deus é fiel porque abre os olhos aos cegos. Deus é fiel porque ergue o caído. Deus é fiel porque protege ao estrangeiro. Deus é fiel porque ampara a viúva e o órfão. É assim que Deus é fiel. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, como a Bíblia diz que somos, lá no livro do Gênesis, nós devemos também ser fiéis. Nós também deveremos ser fiel como Deus é, desse jeito que Deus é fiel. Portanto, devemos também, olhando aqui o que está no Salmo 145, fazer com que tudo isto que é próprio de Deus e da fidelidade dele passe a ser próprio nosso e da nossa fidelidade também.